E agora, pessoal, a gente entra aqui no modelo operacional, que é como a gente pensa a operação para estar respondendo esses três modelos anteriores. Então aqui a gente já entra naquela parte dinâmica, né? Então são modelos que são mais adaptáveis, que são mais variáveis. Enquanto o modelo de dados, o modelo de receita e o modelo matemático não tem uma variação de tese muito grande de acordo com a arquitetura de receita, o modelo operacional ele já é um pouco mais dinâmico, um pouco mais adaptativo. E aqui a primeira coisa que a gente tem é o Spiced, que é a base do modelo operacional. Que pensa assim, o modelo operacional ele é igual ao sistema operacional do nosso computador. Então ele é como a gente vai estar resolvendo as questões, como a gente vai estar abordando os nossos problemas. Então, quando a gente traz o Spiced aqui da arquitetura de receita, ele traz para a gente estar verificando isso de acordo com essas visões. Então a gente tem a situação, que é a situação atual do cliente, a dor, que é a dor que ele sente, a dor que ele tem naquele momento, que ele quer resolver, o impacto desejado que ele quer para aquele momento, um evento crítico que faz ele tomar essa decisão e a tomada de decisão, de fato, que é a decisão. E a gente começa aqui então pelo impacto. O impacto ele tem uma percepção diferente ao longo da jornada de aquisição, de retenção, de expansão do cliente. Então, às vezes, quando você está ali dentro do começo da sua jornada e pensando ali no seu cliente também, o cliente do cliente dele, o cliente do seu cliente, ele nem sabe exatamente o que ele quer de impacto naquele momento, né? Então, quando ele está ali na parte de pré-aquisição, ou seja, ele nem sabe exatamente o que dá para fazer, o que ele quer. Pensando, por exemplo, numa de estética. Às vezes o cara nem está ligado que ele pode, sei lá, cuidar mais da pele ou ter algum procedimento, ele nem está atento a isso. E aí, a partir do momento que ele vai descobrindo esse impacto desejado, ele começa a avançar nesse funil. Então, poxa, agora eu vi que eu posso ter uma pele melhor. Então, estou na fase já de atenção, de awareness. Então, vou entender um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre esse impacto esperado que eu quero. Então, ele vai começar a entrar na fase de educação. Vai ver melhor, tipo assim, quem que consegue melhor, quem que ele tem mais confiança para gerar aquele impacto para ele. Então, ele entra na parte de seleção para comprar aquele impacto, né? Parte de fechamento, e aí a parte de onboarding, que é ter esse primeiro impacto, que é tipo assim, fiz um primeiro procedimento, fiz uma primeira coisa e vi que de fato melhorou. E aí a tese dele de voltar e de depois, poxa, gostei muito desse tipo de serviço, vou buscar outras coisas aqui para ter um impacto melhor, porque agora eu quero arrumar outras coisas que eu não estava tão atento assim. Só que, onde que a gente tem que olhar aqui, tanto para a nossa operação, quanto para a operação do cliente, quando a gente estiver falando sobre o impacto? Esse ponto aqui é fundamental, que é o primeiro impacto, que é tipo assim, entrei, fechei, comprei, tô aqui. Eu preciso de ter um impacto positivo no começo. Então, por exemplo, o cara fechou com a gente, ele vai ter a primeira reunião, ele vai ter esse primeiro processo de onboard. Precisa ser bom. Se o cara entra e começa a ver as coisas organizadas, poxa, já começa a afetar esse primeiro impacto, ele já vai começar a desconfiar se a gente tem a capacidade de entregar o que ele espera como impacto. Para o seu cliente é a mesma coisa. Então, a gente está cuidando de toda a parte de aquisição, mas às vezes tem alguma coisa ali no onboarding desse cliente dele que está problemática e está fazendo com que esse cliente não volte, está fazendo com que esse cliente não faça uma nova expansão, não faça uma nova compra. Isso vai impactar por quê? Porque todo mês que a gente vender 30, o resultado vai ser o mesmo. Agora, se a gente vender 30 e ele conseguir reter desses 35, mês que vem é 135, no outro mês é 140, enfim, 142, enfim, a gente vai aumentando essa receita ao longo do tempo. E aqui a gente tem dois tipos de impacto, que é o impacto racional, que ele é mensurável, mas a gente também tem um impacto emotivo, que ele é um pouco mais abstrato, assim. Então vamos entrar em cada um desses aqui para a gente entender melhor, entender como que cada um atua em cada etapa do processo. Então o impacto racional, ele é um impacto que ele é percebido e ele é mensurável. No nosso caso aqui, por exemplo, o cliente geralmente ele quer mais lucro, né? Quer mais resultado, quer mais receita, quer um impacto maior, então ele quer vender mais, ele quer abrir novos mercados, ele quer reduzir custo, ele quer aumentar a receita, enfim. A gente tem essa necessidade de gerar impacto para ele. Só que a gente precisa mensurar também a capacidade de geração de impacto que a gente tem dentro daquilo. Então a gente precisa de entender o momento do cliente. Pode ser que ele tenha muito mercado para abrir e de fato a gente tem uma capacidade de geração de impacto muito grande naquele projeto. Mas pode ser que ele já tenha um tamanho tão grande que a capacidade de retenção de impacto aqui vai ser um pouco menor, mas aqui na parte de reduzir custos, por exemplo,
Pode ser que a gente tenha um impacto grande aqui, por exemplo, o cara ele tem 10 SDR para atender um produto que é muito simples, onde a gente pode, por exemplo, vamos colocar uma IA aqui para atender esse pessoal, que vai atender o tempo todo, como é um processo simples, não vai demandar uma coisa mais sofisticada, esses 10 aqui conseguem virar 5, por exemplo, 5 SDR. Então, são formas que a gente tem de auxiliar o stakeholder com impactos racionais, ou seja, coisas que a gente consegue mensurar e consegue entregar para o cliente. E aqui também a gente tem um impacto emotivo, que é tipo percepção de, olha, nossa, estou tendo muito menos esforço, estou tendo muito mais confiança, estou tendo uma sensação de risco muito menor perante o mercado, que são coisas importantes. Então, quando a gente fala de UX e UI, ou seja, a experiência do usuário, que é o UX, e a interface do usuário, que é o UI, para a gente otimizar isso. Por quê? Porque o cara pode entrar no site do nosso cliente e tá um site todo bagunçado. Aquilo vai diminuir o impacto emotivo dele, ou seja, aquilo vai impactar a decisão dele, mas não de forma racional. Então, ter um site bonito, por exemplo, causa um impacto emotivo maior, que aumenta a chance de fechamento daquele cliente. Ter uma jornada que seja boa, positiva, traz um impacto melhor e faz com que aquele cliente seja mais retido, por exemplo. E aqui a gente tem um ponto bem importante sobre o impacto emotivo, que muito provavelmente você já passou em algum projeto, se não passou, provavelmente vai passar. Às vezes a gente já tem um impacto racional, um impacto forte no momento 1, que o cliente fica muito satisfeito. Então, nossa, você aumentou a receita dele, você aumentou o resultado dele, diminuiu o custo, poxa, ele ficou muito feliz, ele atingiu a meta que ele queria, ele conseguiu o resultado que ele queria, ele está muito satisfeito. E aquilo vai perdurando com o tempo, você batendo aquela meta, só que com o tempo ele começa a esquecer que você contribuiu com isso. Então, o cliente ele começa a falar, poxa, mas a gente não vai ter nenhuma mudança, não vai ter nenhuma outra situação. Aí você começa a contra-argumentar de que, olha, mas a gente já está tendo, poxa, se você chegou com resultado tanto, a gente está com tanto. Fala, não, mas isso aí já está normal. Então começa a ter esse embate na parte racional, porque o objetivo do racional ali ele já teve um avanço grande. E ele tende a ser esquecido com o tempo. E aí é onde a gente tem um impacto emotivo. Então, o racional, ele fecha esse contrato, mas o emocional que segura esse cara depois. Então, se o cara está tendo resultado, mas a experiência dele não está bacana, ele não está se sentindo especial, não está se sentindo ouvido, não está se sentindo acolhido, ele tende a ter um churn mesmo tendo resultado. Então, é muito importante a gente estar nessa questão do impacto emotivo, entender o impacto emotivo e como executar ele ao longo do tempo para ter uma retenção maior do projeto. Principalmente projetos que já estão há mais tempo dentro de casa, 6 meses, 1 ano, e que estão com resultado positivo. Porque pode acontecer também, tipo, poxa, você está pensando, esse resultado aqui está muito bacana, o cara tem mais lucro, tem mais receita, então, poxa, vou dar mais atenção para outro projeto que não está com tanto, porque isso aqui está resolvido. E aí, por não ter esse impacto emotivo recorrente, por a gente não dar atenção devida na parte emotiva desse projeto, a gente pode perder um projeto que está causando resultado. Então é fundamental a gente entender essa parte do impacto também. Então, de beneficiar a pessoa, de estar trazendo questões para melhorar a rotina dela, melhorar a experiência dela com a marca, melhorar a experiência dela dentro da própria empresa, melhorar a visibilidade sobre o trabalho dela, que são os stakeholders que estão com a gente. Então, mapear quem está com a gente ali dentro desse projeto e entender o que cada um espera e como a gente pode auxiliar não só o resultado racional do projeto, ou seja, não só a receita, não só lucro, cortar a despesa, mas como a gente consegue ajudar as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, é fundamental para a gente ter um impacto maior, uma receita recorrente maior. E para o seu cliente vai ser a mesma coisa. Ele ouvir os clientes dele, entender como isso funciona, entender como criar uma jornada com uma experiência que seja coerente para o cliente dele e que seja condizente com o que ele quer oferecer, com certeza vai aumentar a retenção do processo dele. E aqui a gente entra então um pouco na jornada de venda. Ou seja, a gente teve a parte de marketing que foi executada e aí o lead cai para a parte de venda, tanto interna aqui para a gente, ou se for no caso do seu cliente, como que isso vai funcionar. Entender essas questões, entender essas pessoas que estão envolvidas no processo é muito importante. Porque, por exemplo, pode ser que entrou um lead para a gente, um lead para o seu cliente B2B, aqui a gente vai falar principalmente do caso B2B, onde aquele cara gosta muito do seu cliente ou gosta muito da gente, quer fazer de tudo para aquilo funcionar. Ele é um dos caras que a gente chama aqui de champion, que é o cara que está defendendo o projeto, está querendo contratar a gente ou que está querendo contratar
o cliente. Então esse cara é nosso defensor e é defensor do seu cliente. A gente precisa de entender esse cara aqui, como que a gente pode ajudar para ele, como que a gente vai munir ele de ferramentas, de informações, para aumentar a chance da gente converter aquele projeto. Porque, além dele, vão ter outras pessoas envolvidas naquela tomada de decisão. Pode ser que ele não seja o decisor, e muitas vezes ele não é. Então, às vezes tem um time financeiro que está pondo os pontos de interrogação, o time jurídico que está pondo os pontos de interrogação, e a gente precisa munir esse cara, então, com ferramentas para ele ajudar a gente a azeitar esse processo dentro da empresa. Então, aqui a gente tem um processo de vendas que está acontecendo aqui desde a parte de reunião de discovery, né, que é aquela primeira reunião para entender o projeto, até a parte de fechamento, que é o commit. Então, aqui a gente tem que estabelecer os impactos racionais e aqui entender também os impactos emocionais possíveis, o que cada um espera daquele projeto, como que a gente pode auxiliar cada um dentro daquele projeto, como que a gente pode fazer com que o campeão, que é quem está querendo estar com a gente, seja mais ouvido dentro daquela coisa, como que a gente pode munir ele com mais ferramenta. Enfim, e aí a gente sai de impacto então e vai para situação e dor, que é o SP ali da nossa jornada. Então, o que acontece? Sempre que a gente for ter uma venda, sempre que a gente vai ter um processo, tanto interno como no caso do seu cliente, a pessoa ela tem uma situação atual, que é o momento que ela está naquela situação, né? Ou seja, ela tem um status quo que ela está ali, e ela tem uma dor que ela quer resolver. Então, esse impacto que a gente conversou aqui é o que vai conectar esses dois, é o que vai resolver a dor dela na determinada situação dela. Então, nessa jornada, nessa conversa exploratória que a gente tem, que é a Discovery Call, a gente precisa entender isso. A gente precisa de ter perguntas que unem a gente com informação para a gente conseguir resolver o problema de fato daquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa só não fecha com a gente, ou só não fecha com o seu cliente, porque ela não ouviu exatamente o que queria falar. Ou a gente escutou e não falou exatamente o que ela queria dizer. Então a pessoa está falando assim, não, mas tipo assim, eu tô com um problema de criativo, eu tô precisando de dar um up na marca, e aí a gente tange essa conversa para falar de growth, falar de não, você precisa vender, mas não é a dor que o cara tá naquele momento, não é o impacto que ele tá buscando naquele momento. Então a gente precisa de entender essa dor para responder com o impacto que de fato resolve aquela situação. E aqui a gente tem algumas situações que podem acontecer no processo. Então, às vezes a gente não ouve bem, né? Então não toma nota sobre aquilo que está acontecendo e traz uma solução que ela é incondizente com o que o cara quer, porque a gente está muito acostumado com o nosso próprio pitch, com o nosso próprio processo de vendas. A gente tenta encaixar o cara num produto sem ouvir de fato o que ele está querendo. A gente fala muito do produto sem antes entender a dor, ou seja, a gente não conecta a dor ao impacto que a gente quer entregar para o cliente. E assim, o que a gente pode fazer para aumentar esse processo, né? Aumentar essa chance de sucesso? Então a gente tem empatia, mostrar que entende, que já viu aquilo antes, mostrar que tem casos parecidos com o dele que a gente resolveu, trazer histórias que fazem sentido com isso, fazer um case de sucesso que a gente teve que é muito parecido, alguma coisa que a gente consegue entregar que é no caminho, que é ao encontro do que ele deseja, e também de fato, tentar descobrir o que é um impacto ali que ele espera, né? Tentar tá tirando as camadas da cebola ali para chegar no que de fato ele quer. E aqui a gente tem, então, o processo de revelar, né, esse impacto, que é entender ali o que é o racional e o que é o emotivo que mais importa para ele. Então, tipo assim, o que ele busca com aquele projeto? O que levou ele para estar naquela reunião? Porque se o cara está naquela reunião, a não ser que ele tenha muito tempo, ele está ali porque ele quer alguma coisa. Existe uma possibilidade dele fechar. E se a gente está com a ferramenta correta, se a gente está ouvindo, se a gente está entendendo e tem um produto que consegue resolver aquela dor dele, tem um produto que consegue entregar aquele impacto para ele, a gente tem a obrigação de ter um processo de vendas que seja condizente, de ter um processo de pitch de vendas que seja alinhado com o que o cliente quer, para aumentar nossa possibilidade de fechamento. Então, entender o contexto do cliente, diagnosticar aquela dor dele e trazer o que de fato a gente quer para o impacto dele, né? De fato, o que vai impactar aquela situação dele. Por fim, a gente entra aqui no evento crítico. Por fim, não, tem a parte da decisão, mas a gente passa aqui então na parte do evento crítico, que quando a gente está falando de PME, às vezes não é tão presente assim, é tipo assim, o cara tem alguma coisa para resolver, eu preciso de resolver isso até o mês que vem, porque vai ter uma mudança de diretoria, a gente precisa apresentar um projeto. Então a gente está falando aqui sobre situações específicas. Por exemplo, para contabilidade, isso aqui é um caso muito claro. Então, ano que vem a gente vai ter uma mudança de
de imposto, vai ter a colocação do dividendo ali para acima de 50 mil. Então isso aqui é um evento crítico para quase toda empresa. Toda empresa precisa resolver essa parte contábil até o final do ano. Então se você tem um cliente que ele é contador e você não está usando essa parte aqui ainda como um argumento de venda, está tendo um problema, porque é uma coisa que está ali, é um evento crítico do setor. Então o setor tem esse evento crítico, todo mundo vai precisar de ver isso, todo mundo vai precisar de correr atrás dessas coisas, e se a contabilidade dele não está ajudando, ele vai precisar de encontrar outra para ajudar, porque não tem o que fazer, ele não pode perder essa data, não tem uma data depois. Então esse é um ótimo exemplo de um evento crítico para a gente estar trabalhando, para você estar verificando. Isso acontece em vários setores, às vezes, por exemplo, o cara tem um evento para ele estar realizando no dia 30 de dezembro, que é uma feira, e ele precisa fechar todos os fornecedores até o dia 20 de novembro. Então a gente está aqui no dia 15 de novembro para estar executando isso, o cara com pressa, a gente tentando delongar um pouco às vezes, mas ele tem aquele evento crítico que ele precisa bater. Então a gente precisa de entender esse evento crítico para conseguir organizar esse processo ali dentro. Porque senão a gente pode perder, tipo, o cara precisa daquilo para o dia 20, eu mandei a proposta no dia 19, mas ele já tinha visto com outro fornecedor que foi mais rápido, e a gente acabou perdendo o timing. E um outro ponto que a gente precisa de entender também é a diferença entre esse evento crítico, que é esse evento que não tem jeito, ele precisa ser resolvido até então, para um evento que ele é importante, mas não é crítico. Tipo assim, eu preciso de resolver isso, mas se eu perder essa data também não acontece nada de muito grave. Então, por exemplo, se eu tenho a necessidade de pôr um novo CRM, ele é um evento que é importante, mas não é crítico. Tipo assim, eu consigo esperar um pouquinho mais por aquilo. Se eu tenho uma outra equipe que está entrando, por exemplo, é um evento importante, mas também não é crítico. Ela pode se adaptar naquele processo inicial e pode ir fazendo algumas alterações ali ao longo do tempo, se ela não conseguir fazer aquilo de uma vez. Então, o evento compelling aqui, eu não vou saber uma tradução boa para isso, mas um evento importante que a gente tem aqui, ele se diferencia do crítico para isso. O crítico não tem jeito. Se o cara não resolver aquilo até aquela data, ele perdeu. Então, os eventos críticos são importantes da gente mapear, porque ele vai dar mais urgência para aquele contrato ser fechado. Então, se o cara tem que bater aquilo até o dia tal, ele tem até o dia tal. A gente tem que resolver aquilo antes para ele ter uma boa proposta com impacto condizente com o que ele quer, para ele levar para o pessoal de decisão para fazer aquele fechamento. Então aqui a gente tem 4 tipos de situação sobre a parte do evento crítico, que é business as usual, que é tipo aquilo casual, então o cara vai trocar de agência, o cara vai estar trocando serviço, ele vai estar fazendo aquilo rotineiramente, mas sem nada muito crítico. A gente tem o evento importante, sim, vamos dizer, onde ele tem aquilo como importante, mas não necessariamente tem uma data. O crítico precisa de uma data, e o mandatório, ele entra aqui numa questão até de, tipo assim, de política. Então, entrou uma nova norma de regulamentação que o cara tem que resolver até mês que vem, senão ele vai tomar multa. Então, ele precisa de fazer isso. Se você está no mercado de regulação e teve essa nova norma, você precisa de falar isso, porque o cara não tem nem escolha, ele vai precisar de fazer aquilo. Então, ele vai precisar de tomar a decisão até aquele momento. E agora sim, por fim, a gente tem a parte da decisão. E aqui, a gente já falou um pouquinho sobre os campeões, que são as pessoas que vão nos defender ali ao longo do projeto, nesse fechamento, que vão defender o seu cliente ali ao longo do projeto. Mas a gente tem outros papéis aqui, né? Tem os gatekeepers, que são as pessoas ali que a gente chama de gatekeeper, tipo a secretária que está atendendo uma ligação de outbound e tenta te segurar para não passar para o tomador de decisão. A gente tem os tomadores de decisão, né, que são os compradores, enfim, os decisores. E a gente tem os influentes, então influenciadores daquilo. Às vezes o cliente que a gente entra tem uma consultoria que está trazendo outra coisa. Então, o que acontece às vezes? Tem uma consultoria financeira que fala assim, não investe esse tanto aí porque pode ser que não dê resultado. Então, ele está influenciando aquela decisão de investimento, está afetando o nosso trabalho. Então, a gente precisa de mapear, principalmente ali quem que são os campeões, os decisores, os influenciadores, enfim, para estar mapeando como a gente vai agir com cada um, como a gente vai trazer mais força para os campeões, como a gente vai conquistar mais os decisores e como a gente vai tentar ou neutralizar ou ter como um parceiro estratégico também esses influenciadores, porque são pessoas que podem ali estar
traindo, assim, trazendo uma detração para um projeto que está indo bem, porque ele tem uma visão diferente, porque ele começa a colocar pulga atrás da orelha do cara. Isso acontece também com clientes nossos. Às vezes o nosso cliente ele tem projetos longos, ele vende uma consultoria de algum software mais longo, ou tem alguma coisa que tem um uso mais contínuo, e dentro do cliente dele, ele não mapeou essa situação também. Então, ter esse papo com o cliente pode ser interessante também. E aqui a gente tem um pouco sobre esse processo de compra, né? Então, passa ali pelo campeão que vai influenciar o decisor para tomar essa decisão. E aqui a gente tem um modelo de critérios de decisão, que é algo bem legal aqui para a gente mapear, que traz a importância ali de cada ponto para o cliente. Então, por exemplo, o cara pode ter preço como algo importante, performance, parte de integração, suporte, como impacto aqui, né, um impacto racional que a gente tem. E aqui a gente tem os outros impactos que a gente tem que ter aqui também, que é tipo expectativa de receita, experiência, que é o coraçãozinho aqui do racional, coisas que ele vai estar levando em consideração para tomar a decisão. Então a gente precisa entender os critérios de decisão que aquele cliente tem para a gente conseguir desenhar bem a proposta para ele. E aí a gente fez todo esse processo e chegou na decisão, a gente tem que passar agora isso aqui para o time de operação. E aí entra com o time de CS que vai fazer esse handoff, né, de pegar esse projeto que está na parte de venda, na parte de fechamento e levar esse projeto ali para o time de operação. Então, no primeiro momento, a gente precisa ter um momento de transição entre o time de vendas e o time de operação para estar executando isso. Então, isso aqui, tanto internamente, a gente tem que pensar sempre como melhorar isso aqui, como para o teu cliente também. O kickoff e o planejamento também são coisas que a gente já executa e que facilitam a gestão de expectativa no projeto e a execução daquele projeto ser melhor. E a gente precisa se preocupar muito também com esse primeiro impacto. Isso aqui, eu acredito que é algo que a gente precisa cada vez prestar mais atenção no seu cliente também. Porque o cara pôs dinheiro, o cara entrou na empresa, o cara se comprometeu. Agora ele precisa de ver um impacto, ele precisa de ter um primeiro golpe para ver, tô no lugar certo, tô com a galera certa, isso aqui vai funcionar bem. Então isso precisa ser importante, isso precisa ser muito pensado, essa parte do primeiro impacto. E aqui, voltando ainda para o CS, continuando na parte do CS, que é o sucesso do cliente, esse setor que a gente tem depois da parte do departamento de marketing e o departamento de vendas, o departamento de sucesso do cliente, ele vem para fechar esse ciclo, ele é muito importante porque, primeiro, que ele tem um impacto muito radial. Então, uma pessoa do CS, ela vai conseguir atender diversos clientes, diferente de um vendedor, onde a gente vai precisar de mais pessoas para fazer mais número de vendas. Aqui, uma pessoa ela consegue atender muitos projetos. Então, ela tem um impacto muito importante em muitos projetos. E o que ela tem como papel? Ela tem como papel estar fazendo com que os impactos sejam conquistados, a gente atinja aquilo junto do cliente, entender esse impacto e trazer isso para a operação, fazer uma revisão disso também, entender como que isso está sendo, ter um processo de escola de saúde, ou seja, mapear a saúde daquele projeto também, se é um projeto que está saudável, se está com algum problema, ter questões de triggers aqui, ou seja, tipo assim, partes de acionamento, por exemplo, o cliente deu um NPS 5, um NPS 6, alguma coisa de reclamando. Ele já tem um plano de ação para estar trazendo aquilo antes que se vire uma bola de neve, antes que vire um problema maior, e auxiliar ali também na renovação do processo. E quando a gente fala de expansão, ele também vai estar trazendo esse processo de expansão para a mesa, auxiliando o time de operação a fazer esse processo. Ele vai estar trazendo ali também esse planejamento de contas junto dos stakeholders do cliente, porque pode ter áreas que a gente conseguiria atuar ali, pode ter pessoas que a gente conseguiria impactar ali e não está impactando, então a gente precisa de corrigir esses espaços em branco, está aqui também com a parte de account planning, então a gente precisa de desenhar isso bem, tanto em áreas que a gente não está atingindo, como em pessoas que a gente consegue gerar mais valor, executar essa expansão e depois tá desativando contas que podem estar causando algum problema na operação. E aqui a gente fecha então o modelo operacional, que é onde a gente vai estar entendendo mais da operação para desenhar o processo. Então isso internamente é muito importante para a gente e para o teu cliente é importante auxiliar ele principalmente em como ele vai pensar esses três modelos, de marketing, vendas e CS. E como a gente consegue auxiliar isso com ele, para ele não subestimar o impacto que a gente tem, porque muitas das ações que a gente faz vai afetar esses três setores e muitas vezes ele vai estar dando uma atenção só para a parte de aquisição.